O que o Senhor Deus tem a nos dizer, abrindo a palavra dele no livro de Isaías. Vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus no livro de Isaías, do capítulo 41. A leitura será do verso 1 ao verso 20. Antes de iniciarmos a nossa leitura, eu quero dizer aos irmãos que nós hoje vamos ver quem Deus é em ação, o Deus que age. O nosso Deus é o Deus que age nos poderosos, é o Deus que age pelo seu povo, é o Deus que age com o seu povo. O Deus que age na história escolheu você, crente, para conduzir todas as coisas de maneira que, no final de tudo, você seja protegido, guardado, envolvido e salvo. Ele trabalha e conduz a história, levantando reis e derrubando reis. Ele trabalha para te proteger pela aliança de sua graça. Ele trabalha e te dá honras de trabalhar junto com ele e por ele. O nosso texto vai trabalhar a primeira parte do sermão, o Deus que age nos poderosos. Isaías 41, de início nós vamos ler até o versículo 7, que diz assim: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e, então, falem. Cheguemo-nos e pleiteiemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam? E que lhe calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima o ourives e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Aqui o nosso Deus está se revelando, o soberano das nações. Ele está desafiando os incrédulos e idólatras a se juntarem. Juntem-se e venham pleitear comigo. E aí ele diz algo interessante, que do Oriente ele traz alguém. Ele está se referindo a Ciro, o Grande, o rei da Pérsia. E aqui Deus está mostrando que ungiu Ciro, um rei ímpio, para destruir nações que oprimiam Israel. Ciro aqui é apontado como um tipo de Cristo, o libertador do povo de Deus, que se encontrava na escravidão. E Deus está profetizando, mostrando que vai levantar um que vai sair destruindo as nações. Aqui, meus irmãos, Ciro é o símbolo
das bênçãos de Deus em prol de destruir reis que eram arrogantes e que oprimiam o povo. A queda iminente da Babilônia e o sucesso de Ciro, aqui está nesta profecia. É o Eterno ordenando os destinos dos homens. É Ele quem governa as nações, é Ele quem governa a história. A história é escrita por Deus. Agora, estas pessoas, inclusive até estes reis que destruíam nações, eles creditavam muito de suas vitórias aos deuses a quem eles serviam. Faziam lá as suas imagens, pregavam e não percebiam. Olha, a gente tem que fixar ela bem com pregos, porque senão ela vai oscilar e pode cair. Ou seja, um ídolo que não consegue sustentar a si mesmo era aquele que recebia a devoção e a adoração das nações. Aqui estava a fraqueza dos homens carnais. Até reis apoiavam estes ídolos. E o Deus Todo-Poderoso é aquele que governa sobre os reis. Por isso que as Escrituras chamam Jesus Cristo de Rei dos reis. Ele é quem governa sobre os reis. É Ele que tem a autoridade. Nenhum rei pode dizer, eu faço como eu quero. Eu tenho livre-arbítrio para mandar e desmandar como eu bem entendo. Nenhum rei pode dizer isto. Porque qualquer passo que ele dá, precisa antes ser validado pelo Rei soberano de todas as nações, o Rei dos céus. Por isso que em Provérbios você vê no capítulo 21, versículo 1, algo bem revelador. Quando diz assim, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Então, os corações dos reis são como brinquedos nas mãos do Senhor. Aquele rei soberano que se gaba do seu poder, na verdade, não consegue nem respirar. Ele não tem o livre-arbítrio para escolher respirar. Imagina outras coisas que dizem respeito à humanidade. É por isso que Nabucodonosor, quando aprendeu isso, louvou de uma maneira incrível. Daniel capítulo 4, versículo 35, depois que Nabucodonosor volta à sua sanidade, depois de passar grande período vivendo como um animal, comendo grama como um animal, depois de recobrado o seu juízo, olha o que ele diz. Este rei, que era o rei mais poderoso de sua época. Todos os moradores da terra são reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Percebem? Segundo a vontade dele, do Senhor Jesus. Jesus opera com o exército dos céus. Não é segundo a vontade do exército dos céus, mas é segundo a vontade dele. E com os moradores da terra, não é segundo a vontade dos reis ou os moradores da terra, mas é segundo a vontade dele. Ele opera com estes. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não tem esse. Ele é quem entroniza reis e derruba reis. Aí nós observamos Israel quando estava sendo oprimido por Senaqueribe, o rei da Assíria. Israel estava com medo, aflito, pensando, estamos perdidos, porque na época Senaqueribe, o rei da Assíria, era o mais poderoso, por onde eles passavam, destruíam quem por ali estavam. E Senaqueribe, ele arrogantemente, ele diz assim, vejam só, no capítulo 10 de Isaías, Deus revelando a loucura de Senaqueribe, a partir do versículo 5 de Isaías 10, diz, ai da Assíria, cetro
da minha ira. A vara em sua mão é instrumento do meu furor. Você percebe? Senaqueribe tinha uma vara poderosa, que por onde ele passava, ele destruía as nações. E Deus está dizendo, essa vara é instrumento da minha ira. Envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como lama das ruas. Assim era o poder do rei da Assíria. Porém, Deus estava dizendo que era ele mesmo que estava dando esse sucesso a Senaqueribe, para que Senaqueribe, com seu exército, pudesse destruir nações perversas, pecaminosas, ímpias. Qual foi o problema de Senaqueribe? Olha só, ela, porém, a Síria, assim não pensa. Ela não pensa que é eu que estou governando sobre elas e dando a ela esse poder. Ela não pensa assim. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. E eles dizem, no versículo 8, porque diz, não são os meus príncipes todos reis? O versículo 10 diz, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Eles arrogantemente se gabavam disso. E eles diziam mais, porventura, como fiz a Samaria, no versículo 11, e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Agora eles se complicaram, porque além deles destruírem as nações e se gabarem como se esse poder fosse deles, e não atribuírem a Deus, agora eles pegam esse poder e dizem, vou destruir o povo do Altíssimo. Agora eu vou contra Jerusalém. Olha a resposta de Deus. Por isso, o 12. Acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Assim é o Deus que governa a história. Ele levanta reis para destruir perversos. E quando estes reis se gabam do seu poder, por serem pecaminosos também, ele mesmo se levanta contra esses reis para destruí-los. E aí, eu trago para a congregação esta reflexão. Não pense você que aqueles que te perseguem, que te humilham, que causam dor, eles se despistaram de Deus para atingir você. Como se Deus se distraiu e agora eles alcançaram você. Não foi isto. Deus sabe o que está fazendo. Eles estão sendo monitorados, totalmente dominados. Eles estão, sem perceber, caminhando para destruição. Então, passe por eles, passe pelo momento de aflição com honradez, sem temor, sem murmuração, sem reclamação. Passe por eles, pelos que te perseguem, como quem tem o Senhor ao seu lado, porque você tem. É como diziam os reformadores, os puritanos. Olha, se Deus deu a oportunidade a você de escapar do teu opressor, do teu inimigo, aproveita essa oportunidade e escapa, foge. Mas se eles te perseguirem, te alcançarem, louve a Deus por isso também, porque foi Deus que te entregou nas mãos dele. É óbvio, para um propósito maior, para um crescimento maior da tua vida espiritual. A segunda coisa que precisamos ver, além de ver o Deus que age sobre os poderosos, é o Deus que age pelo seu povo. Porque o que Deus estava se levantando para fazer contra a Babilônia, levantando Ciro para destruir nações, tinha um propósito: o bem do seu povo, porque Deus age pelo seu povo. Veja o que diz do versículo 8 ao 14.
Mas tu, ó Senhor, servo meu, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, a quem disse, tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel, com a mão direita fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Veja que coisa incrível, a forma de Deus falar com o seu povo. Mostrando que todo interesse de Deus na terra, no mundo, todo o interesse de Deus em prol de conduzir a história é para o bem do seu povo. É para que o seu povo seja acolhido, protegido, guardado. Então, Deus está aqui trazendo conforto para Israel. As nações, por Israel ser tão pequeno, eles viam Israel como um verme. E Deus está aqui como que fazendo um trocadilho. Ó vermezinho de Jacó, eu te amo. Enquanto eles te desprezam, eu te amo. E eu me levantarei por você. Por isso não temas. Veja, Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 17, mostra deste cuidado de Deus pelo seu povo. Deus, depois de tirar o povo do Egito, de fazer grandes maravilhas, destruir os exércitos de Faraó no Mar Vermelho, olha o que Deus diz: se disseres no teu coração, estas nações são mais poderosas do que eu, como poderei despossá-las? Delas não tenhas temor. Aí Deus convida-os à memória. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. As grandes provas que viram os teus olhos, e Deus sai falando. No versículo 20 diz: além disso, além de tudo que foi feito, o Senhor teu Deus também vai agir no futuro. É isso que ele está dizendo. O Deus que agiu no passado vai agir também durante o restante da tua história. Pois ele diz assim: além disso, do que fez antes, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Então olha o que eles tinham. Eles tinham uma história linda de Deus protegendo-os, libertando-os, cuidando deles. E agora eles têm uma promessa de que Deus diz: levante-se e siga em frente. Continue firme na sua luta, porque eu mandarei adiante de vós vespões que eles não suportarão e terão que fugir. Agora, no versículo 22 de Deuteronômio 7, tem uma coisa curiosa aqui. Diz assim, ó: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco
há pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. Veja, paremos aqui. Vocês não vão poder destruí-las totalmente, de uma vez só. Por quê? Será que Deus não tem o poder para destruí-las totalmente? Sim, tem. Mas observa por que Deus não o faria. Para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Olha, a graça de Deus agindo. Deus disse, olha, eu vou deixar muitos deles escaparem, para que eles lutem contra estas feras que poderiam te alcançar e te destruir. Então, pelo teu bem, eu não destruo eles totalmente. Isto é o amor de Deus por seu povo. Isto é Deus se levantando pelo seu povo. Isto daqui é expresso também de uma forma bem mais ampla, bem mais profunda, bem mais completa na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai se atrever, quem vai ter esse poder de ser contra aquele a quem Deus o defende? Aí o apóstolo Paulo pega aqui e traz o exemplo máximo que se poderia trazer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, né, falando de Jesus. O Pai não poupou nem seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que vai faltar algo? Ele não deixou faltar o filho dele, abriu mão do filho dele, não poupou o filho dele, por amor a você. Será que está faltando algo? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então é o tempo todo. Não existe um milésimo de descanso, de cochilo, de Deus, sempre olhando por você, porque Ele é este Deus que age pelo seu povo. Agora, trazendo uma aplicação para a igreja, pare e pense, tenha em mente as coisas que você precisa. O que você precisa para superar as dores que você tem enfrentado? Para você vencer o sofrimento, para você alcançar a paz, a felicidade, acima das circunstâncias. O que está faltando? Tenha em mente tudo o que você precisa, porque sabendo o que te falta, aí você poderá buscar isso que te falta, e você terá paz, e uma paz permanentemente preservada. Mas você precisa primeiro ter consciência. O que é que está faltando? Para que eu me sinta completo, seguro. Tenha em mente, tudo que você precisa, você já tem. É Jesus. Você só precisa disto. Você só precisa de Jesus. E você o tem. Se você crê nele, se você o confessou, você o tem. Então não precisa mais de nada. Por que então o abatimento? Não faz sentido. Agora, a terceira coisa que precisamos ver é que Deus age com o seu povo. Olha só o que ele diz, a partir do versículo 15 de Isaías 41. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água,
e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, conjuntamente. Porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Para que todos vejam e saibam, considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Você percebe que aqui há uma interação entre Deus capacitando, levantando, dando condições e força ao seu povo, e ao mesmo tempo agindo com o seu povo, porque Ele é o Deus que age com o seu povo. Israel é o povo escolhido do Todo-Poderoso, e era um instrumento da sua providência soberana. Deus se agradava em usar Israel para executar os seus planos na terra. Aqui, meus irmãos, Deus está mostrando que os descendentes de Abraão, amigo de Deus, agora também são herdeiros dessas mesmas promessas da aliança. Assim, eles precisavam confiar e estar seguros de que poderiam vencer quem quer que fossem, porque eles, na verdade, eram instrumentos nas mãos de Deus. Aqui, você observa uma ação soberana de Deus, como Ele fez, por exemplo, com José. José foi um instrumento nas mãos de Deus para salvar o mundo da grande fome que estava por vir. E como Deus agiu? Deus se utilizou da perversidade do coração dos irmãos de José para poder usar José, para que usasse José no seu plano de salvar as nações. Os irmãos de José prenderam José, jogaram no poço, venderam como escravo. A vida de José virou de cabeça para baixo, saudade, sofrimento, angústia, prisão, humilhação, tudo que você pode imaginar de pressão, José sofreu. Daí Deus, como vocês sabem, o tornou governador do Egito. E com a sabedoria que Deus lhe deu, ele salvou os povos. E aí os irmãos de José, depois de estarem lá, verem que seu pai morreu, José trouxe todos eles para o Egito, cuidou deles, o pai Jacó morreu, e agora os irmãos ficaram atemorizados. Ai, ele vai se vingar da gente. Que será de nós? Papai morreu. Quem vai nos proteger agora? Porque eles pensaram, José só não se vingou até hoje para que Jacó não se frustrasse, não se decepcionasse com ele. Agora que papai morreu, o que será de nós? Veja só, Gênesis capítulo 50 do 16. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Aqui, José estava escutando toda a angústia deles. E eles, olha, mentindo. Nosso pai pediu para você jurar que não vai se vingar, que não vai fazer, perdoe eles. Olha a resposta de José. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus escravos. Respondeu-lhe José, não temais,
Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Ele governa a história, as situações. O tornou em bem para fazer, como vedes hoje, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos suscitarei a vós outros e a vossos filhos assim. Sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, José reconheceu. Olha, vocês só fizeram o que fizeram porque Deus ordenou que fosse assim. Deus se utilizou do pecado de vocês para que eu fosse preso, para que tudo isso que vocês presenciaram acontecesse. Então, eu não estou no lugar de Deus. Ele que agiu assim. Agora que eles eram culpados, eram. Porém, José não se pôs como vingador. E, pelo contrário, sustentou eles todos os dias. Mas veja como Deus trabalhou na vida de José. E assim, Deus, ele ordena que você faça. E você faz e se surpreende. Nossa, olha, eu consegui. Não, calma aí. Deus conseguiu. Você foi o instrumento. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Ele diz que você deve desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então você já é salvo. Agora você tem que desenvolver ela, aperfeiçoar, melhorar a sua salvação com temor e tremor. Você é quem desenvolve. Mas quando você estiver desenvolvendo, melhorando sua vida em Cristo, não pense que é sua capacidade. Porque o versículo 13 de Filipenses 2 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, desenvolver a salvação, ser santo, como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que desenvolve, que efetua em você o querer e o fazer. Então este é o Deus que age. Mas Ele age dando honras ao seu povo, de agir junto com Ele. Para isso Ele te capacita. Por isso que Davi, no salmo que nós lemos, 44, Davi disse aquilo: eu não confio no meu arco. Como assim? Tu não confia na tua própria arma que você manuseia, que você treina? Sim, eu não confio. Eu confio em Deus, que adestra as minhas mãos, para que eu tenha uma boa mira e o meu arco seja eficaz. Veja o que ele diz no Salmo 144, 1 e 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha, e os dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra para ser vitorioso. Então é Deus que vem. E ele continua e diz: minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Davi sabia que todo o sucesso dele dependia e vinha do Senhor. Portanto, meus irmãos, trazendo para a nossa condição, aplicando à igreja, eu quero dizer que você precisa ter cuidado para não deixar passar as oportunidades de provar a sua força em Cristo. Deus, ele anda dando várias oportunidades. Esteja atento. Será que Deus quer que eu mostre o quanto eu confio nessa situação e se apegue com as oportunidades que virão? Mas existem inimigos que tentarão te afastar dessa honra de servir a Cristo na tua luta. Inimigos como os teus sentimentos, tuas emoções, que poderão gritar na tua cabeça: não vai, é vergonhoso, não faz, tu não consegue, e um monte de coisa vem. Mas espera aí, realmente eu não consigo, mas eu não estou só, Ele está comigo. Você não é um parasita, você não é um filhinho de papai, mimado,
imaturo, que esnoba privilégios, um playboyzinho. Você não é isso. Deus não te colocou, não te chamou para o reino do seu filho, para você só receber privilégios e benefícios. Não. Ele te chamou para você lutar junto. Então, cuidado para não perder as oportunidades. E outra coisa, cuidado para não usar a tua capacidade, a destreza que Deus te deu contra Ele mesmo. Apenas para si próprio. Olha, Oséias faz uma denúncia aqui, no capítulo 7, do versículo 14 e 15, ele diz: não clamam a mim de coração, Deus usando Oséias para denunciar o povo, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se juntam, mas contra mim se rebelam. Oséias 7,14. Veja o que eles estavam fazendo. Eles estavam dando uivos para o trigo, para o vinho, para festas, para a prosperidade, para a riqueza. Então eles corriam em busca disso e conseguiam. Porque Deus adestrou eles para serem competentes em tudo que eles tocassem, em tudo que eles fizessem. Agora o versículo 15 diz: adestrei e fortaleci os seus braços. Veja, era Deus que estava adestrando e fortalecendo os braços deles para conquistarem os sonhos, realizarem seus planos, seus projetos. No entanto, maquinam contra mim. Então tenham cuidado para não usarem a força que Deus está dando a vocês, para se afastarem dele, para se ausentarem do Senhor, para buscarem apenas seus próprios interesses, como pessoas egoístas, avarentas, preguiçosas para o bem e ousadas, fortes para o mal. Cuidado, porque Israel chegou a fazer isso. E isso Deus precisou corrigir. Então lembrem-se, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que age. Ele age sobre os reis poderosos. Ele age para o bem do seu povo. E ele age com o seu povo. Deus abençoe a igreja. Eu passo a palavra para o presbítero Carlos. Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao culto, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, sabendo que Deus é Deus de trabalho. Na verdade, Deus ele nunca para de trabalhar, né? Porque se ele parasse de trabalhar, a gente não conseguia nem levantar as nossas próprias camas, e nesse momento a gente não estaria aqui glorificando o seu santo nome. Então Deus trabalha todos os dias, né? Aí através da sua providência, Ele nos mantém, Ele nos faz firme, mesmo através dessa adversidade, mesmo quando tudo está contra nós, Ele transforma tudo em bem, né? E por isso nós estamos aqui nesse momento. Irmãos, agora vamos responder, né? A Ti respondemos. Respondemos a Ti, Senhor, nós ouvimos e seguiremos a Tua palavra. Leitura conjunta dos Salmos 44, 7 e 8. É uma leitura alternada. Pois Tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos
Irmãos, nesse momento, iremos louvar o Senhor com o hino número 19, Rei Sublime. Eterno Deus, teus filhos, vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois do pecado foram resgatados e agora rende glórias a Jesus. Irmãos, nesse momento, nós iremos fazer uma oração. A oração ao Senhor para que nos ajude a usarmos todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para o reino e para a glória, consolando-nos uns aos outros. Nesse momento, eu irei fazer essa oração. Os irmãos podem se sentar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, soberano, Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por podermos vir à Tua casa, glorificar Teu santo nome, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que isso acontece porque Tu, Senhor, estás trabalhando para que isso venha acontecer, porque, como eu falei, Tu trabalhas todos os dias, ó Pai, incessantemente, porque se Tu parar de trabalhar, Pai, nós nem nos moveríamos.
Então, tu trabalha, Pai, para a tua própria glória e em prol do teu santo povo, Senhor Deus, que assim tu escolheste desde a fundação do mundo. Por isso te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua maravilhosa graça que tu nos concedeu, Senhor, de conhecer a tua palavra, de viver para Cristo e de estar aqui hoje te cultuando, Senhor. Que a tua misericórdia alcance toda a tua igreja, que tu nos livres do mal, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. E agradecemos, ó Pai, pela tua presença, edificando a tua casa, edificando a tua igreja, Senhor Deus, e abençoando o teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu chamo o nosso irmão e pastor Adalberto Júnior para a bênção apostólica e após também os recados e algumas considerações. Acho que... Bora, irmãos, fiquemos de pé. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus e a paz que excede todo o entendimento do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos ter o nosso momento ágape. Logo após, vamos ter a nossa Assembleia Geral, para prestarmos conta e mostrarmos também os planos, não é, para esse ano de 2026. Vamos tirar a foto logo. Venham aqui para frente.